Hey there, Brainiac, welcome! Hoje a gente vai dar início à nossa série de neuropatologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer, tudo bem? Então já vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Pessoal, então quando a gente fala de Alzheimer, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, é a mais comum a nível global. E uma doença neurodegenerativa progressiva é aquela que mata neurônios em um local específico do cérebro, e essa morte de neurônios ela vai se espalhando pelas várias áreas do cérebro. E como os nossos neurônios eles não têm capacidade de se reproduzirem, uma vez que eles morreram, não tem como a gente repor esses neurônios. Por isso que as doenças neurodegenerativas elas são tão ruins, porque a gente não consegue curar uma doença neurodegenerativa, a gente não consegue repor os neurônios que já morreram. O máximo que a gente consegue fazer é tratar os sintomas e evitar uma degeneração mais constante. Então, o Alzheimer seria a doença neurodegenerativa progressiva mais comum a nível global. O segundo lugar fica com o mal de Parkinson, tudo bem? Então, pessoal, nessa aula, primeiro a gente vai entender os aspectos macroscópicos que vão acontecer no Alzheimer, então os aspectos macroscópicos que levam a essa degeneração dos neurônios, e depois a gente vai entender os aspectos microscópicos, como que essa degeneração dos neurônios ela vai acontecer mesmo, tudo bem? Igual eu comentei com vocês, pessoal, o Alzheimer ele seria uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, ele mata neurônios em um local específico do cérebro, e isso faz com que as pessoas que têm doenças neurodegenerativas tendem a, primeiramente, ter uma perda específica de algumas funções cerebrais. Depois, essa degeneração ela vai se espalhando pelo cérebro, então a pessoa vai ter uma perda mais global, uma perda progressiva das funções cognitivas, tudo bem? No Alzheimer, onde que essas perdas sinápticas, essas perdas de neurônios, elas vão acontecer primeiro? Elas vão acontecer em dois locais, no córtex cerebral e numa região que chama hipocampo. E a gente sabe que o hipocampo está muito relacionado com a formação de novas memórias e com a consolidação dessas memórias de longo prazo. Então ele está relacionado tanto com a formação de memórias de curto prazo e a consolidação delas em memórias de longo prazo. Então, como a pessoa com Alzheimer ela tem uma degeneração dos neurônios do hipocampo, ela tem uma tendência de, no início do Alzheimer, os sintomas eles serem o esquecimento de coisas que ela fez há pouco tempo. Ela tem uma perda das memórias de curto prazo. Uma pessoa que ela tem Alzheimer, você pode perceber que ela consegue fazer, ela consegue lembrar de coisas que ela fazia anteriormente, há muito tempo atrás, mas ela tem uma dificuldade de lembrar de coisas que ela fez há pouco tempo porque ela tem o comprometimento do hipocampo, consequentemente, o comprometimento das memórias de curto prazo, tudo bem? E a gente percebe também, pessoal, por conta da perda da massa cortical, do córtex, que a pessoa com Alzheimer ela tende a ter um declínio cognitivo leve no início. E esse declínio cognitivo ele vai se acentuando à medida que a degeneração ela vai passando. Porque primeiro tem uma leve degeneração no córtex, da massa cortical, e essa degeneração, igual eu falei para vocês, ela vai se espalhando pelas várias áreas do córtex. Então a pessoa ela vai tendo declínio cognitivo cada vez mais acentuado. Outros aspectos macroscópicos que a gente consegue visualizar também é que a gente tem o aumento dos ventrículos laterais. Isso acontece porque os ventrículos eles são espaços por onde circula o líquido céfalo-raquidiano. Como a gente tem a morte de neurônios, esses espaços eles vão se tornando maiores. Outra coisa que a gente consegue visualizar também é que o cérebro de uma pessoa com Alzheimer ele tende a ser menor também. Ele é menor justamente por conta da perda dessa massa de neurônios, tá bom? E outro aspecto que a gente consegue visualizar é que no nosso telencéfalo a gente tem a presença de estruturas, que são os giros, e o que separa essas estruturas uma das outras são espaços, que chamam sulcos. Os giros e os sulcos, eles são muito bem delimitados numa pessoa que ela é saudável. Numa pessoa que ela tem Alzheimer, a gente consegue perceber que pela degeneração dos neurônios, a gente tem uma diminuição do tamanho dos giros. Consequentemente, os sulcos, eles ficam mais largos, eles ficam maiores por conta desse distanciamento de um giro para o outro, por conta da morte de neurônios aqui nos giros, tudo bem? Então, esses são os aspectos macroscópicos que a gente consegue visualizar na pessoa que tem Alzheimer. A degeneração da área cortical e do hipocampo, a gente consegue visualizar também uma diminuição da massa cortical, um aumento do tamanho ventricular e um espaçamento maior dos sulcos, que são os espaços que separam um giro um do outro, tudo bem? Então, pessoal, agora a gente pode entender os aspectos microscópicos que a doença de Alzheimer ela vai trazer para a gente. E quando a gente fala desses aspectos microscópicos, eu quero que vocês pensem em duas coisas principais. O primeiro delas seria o acúmulo de proteínas beta-amiloides. O segundo é o acúmulo de neurofibrilas tau. Então, a gente vai ter o acúmulo de proteínas tau não funcionantes. A gente vai entender como que esses dois mecanismos eles vão acontecer, tudo bem?
Mas só para a gente ter uma noção do que a gente vai visualizar aqui. O acúmulo de proteínas beta-amiloides e a disfunção dessas neurofibrilas tal. Então, pessoal, para isso a gente tem que entender sobre uma proteína que é chamada de APP, que é a Amyloid Precursor Protein, que é do inglês, que é a proteína percussora de amiloide. A proteína percussora de amiloide, a APP, ela vai ser uma proteína muito importante que fica ligada na membrana celular, que ela vai ajudar tanto na reparação quanto no crescimento das células. E como todas as outras proteínas, à medida que ela vai sendo utilizada, ela vai se desgastando. Então, quando ela vai se desgastando, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser eliminada, para outra APP, outra proteína percussora de amiloide, ser colocada no lugar dela. E a gente manter essa função nos nossos neurônios. Isso acontece de maneira bem eficiente num cérebro que ele é saudável. A APP, à medida que ela vai envelhecendo e precisa ser degradada, ela é quebrada por duas enzimas, a alfa-secretase e a gama-secretase, que vai quebrar essa APP em partes que são solúveis. Consequentemente, essas partes elas vão se solubilizar no sangue e a gente não vai ter que se preocupar com elas. Mas o que acontece numa pessoa que tem Alzheimer? A gente tem a substituição dessa enzima que chama alfa-secretase por outra que chama beta-secretase. E essa beta-secretase ela vai quebrar essa APP não em partes solúveis, mas em partes insolúveis. Essa parte insolúvel, que é uma quebra da APP, uma quebra inadequada da APP, ela é chamada de proteína beta-amiloide, tudo bem? Então a proteína beta-amiloide é nada mais nada menos que uma quebra da APP, uma quebra inadequada. Então ela vai ser uma proteína não solúvel. E qual que é o problema de a gente ter uma proteína insolúvel aqui? Essa proteína vai sendo acumulada, porque ela não vai ser solubilizada aqui no nosso sangue. E ela sendo acumulada, ela vai se juntando com outras proteínas beta-amiloides e ela vai formar o que a gente chama de placa senis. Então, caso você veja esse nome, placa senis, é justamente o acúmulo de proteínas beta-amiloides, tudo bem? Então, a gente vai ter esse acúmulo de proteínas beta-amiloides do lado de fora dos neurônios. E qual que é o grande problema da gente ter esse acúmulo de placa senis, esse acúmulo de proteínas beta-amiloides? O primeiro deles é que ele vai impactar diretamente nas sinapses, tanto no influxo de cálcio para a gente ter liberação dos neurotransmissores, e ele vai também atrapalhar o caminho dos neurotransmissores também. Então imagina que a gente tivesse uma comunicação desse neurônio que fosse pré-sináptico com esse neurônio pós-sináptico. Se o neurotransmissor fosse liberado aqui, essa placa senil, essa acúmulo de proteína beta-amiloide, ia atrapalhar o percurso desse neurotransmissor. Então ele impacta diretamente na nossa sinapses, tá bom? Então o acúmulo de proteína beta-amiloide faz com que a pessoa possa ter um declínio cognitivo ou um declínio funcional, justamente por conta que as sinapses elas vão ser diretamente afetadas. Outra questão é que a gente tem células que são chamadas de micróglia, são células da glia, células de suporte do nosso sistema nervoso. As células micróglia, elas são as células de defesa do nosso sistema nervoso, elas são fagócitas. E quando elas percebem que a gente tem essas placas senis, esse acúmulo de proteína beta-amiloide, elas vão liberar proteínas, citocinas pró-inflamatórias. Elas vão liberar TNF-alfa, vão liberar interleucina 1, vão liberar interleucina 6, e isso vai fazer com que a gente tenha uma inflamação constante no nosso cérebro. Então, sempre que elas perceberem que tem um acúmulo de proteínas beta-amiloides, elas vão liberar citocinas pró-inflamatórias, para a gente ter um processo constante de inflamação. Esse processo constante de inflamação que acontece com a velhice, aqui mais acentuado ainda do Alzheimer por conta da proteína beta-amiloide, chama inflaming. E esse inflame, essa inflamação constante, vai contribuir muito para a degradação dos neurônios. Então a gente já viu dois grandes problemas por conta do acúmulo dessa proteína beta-amiloide. Ela atrapalha diretamente a sinapse e ela corrobora para a gente ter uma inflamação constante, consequentemente uma degeneração dos neurônios aqui. E essa inflamação constante também, pessoal, ela vai degradar o que a gente chama de poda sináptica. A poda sináptica é a eliminação de sinapses que não estão sendo utilizadas. Isso é feito por duas células da glia e um componente do nosso sistema imunológico. A poda sináptica, que seria então a eliminação de sinapses que não estão sendo utilizadas, ela é feita por meio de uma célula que é chamada de sistema complemento, um conjunto de proteínas que é chamada de sistema complemento, e esse sistema complemento ele vai perceber as sinapses que não estão sendo utilizadas e vai depositar duas proteínas principais, a C3 e a C1q. A micróglia, quando ela percebe que tem essas duas proteínas, ela vai fagocitar. Depois os astrócitos eles vão chegar e fagocitar os remanescentes do que sobraram ali. Então, a micróglia e os astrócitos, ao verem as proteínas do sistema complemento, eles vão fagocitar as sinapses que não estão sendo utilizadas. Quando a gente tem o acúmulo de proteínas de citocinas pró-inflamatórias,
a gente tem uma deposição excessiva de proteínas do sistema complemento, em sinapses que não estão sendo utilizadas, mas também em sinapses que estão sendo utilizadas. Então, a micróglia e os astrócitos, eles vão fagocitar sinapses que não estão sendo utilizadas, que era o que a gente esperava, mas eles vão fagocitar também sinapses que estão sendo utilizadas. Então, essa inflamação constante do sistema nervoso ela pode levar à degeneração de sinapses que estavam em uso também. Isso é outra coisa muito ruim, que é a consequência do acúmulo de proteínas beta-amiloides. E outra coisa que a gente pode falar delas também, pessoal, é que essas proteínas beta-amiloides elas podem se ligar nos vasos sanguíneos, na barreira hematoencefálica lá no nosso cérebro, e formar o que a gente chama de angiopatia amiloide. Então, ela favorece a facilidade por hemorragia, essa degeneração dos nossos vasos sanguíneos para a gente ter uma hemorragia cerebral também. Isso é algo muito sério. Então, esses são os principais quesitos que a proteína beta-amiloide pode afetar. Essas placas senis, o acúmulo de proteína beta-amiloide pode afetar. Pode afetar as sinapses, pode ter uma inflamação mais constante, consequentemente uma degeneração dos neurônios e uma poda sináptica que ela vai ser exacerbada. E a gente pode também ter o acúmulo de angiopatia amiloide, que seria o acúmulo dessa proteína beta-amiloide nas placas da barreira hematoencefálica. Então agora, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre a nossa proteína tal, a neurofosforilação da proteína tal. Então, o que que acontece? Que a gente está vendo dentro do neurônio, lá dentro do axônio. A gente sabe que o axônio ele tem uma função muito importante de propagar o impulso nervoso. Mas essa não é a única função do axônio. Além de propagar o impulso nervoso, a gente tem lá o que a gente chama de microtúbulos, que é como se fosse o esqueleto do axônio. E por esses microtúbulos vão passar um conjunto de nutrientes, vão passar um conjunto de organelas, vai passar um conjunto de várias estruturas que são importantes para a manutenção da saúde do neurônio. E essas estruturas elas passam por meio dos microtúbulos. E esses microtúbulos eles são fixados por uma proteína que é chamada de tau. É como se os microtúbulos eles fossem o local por onde essas organelas, esses nutrientes eles vão passar, e o tau é como se ele fortificasse essa passagem das proteínas. Ela vai dar estabilidade para os microtúbulos. Então, o que que acontece no doença de Alzheimer? Numa pessoa normal, a proteína tal, ela tá ali, ela tá ajudando esses microtúbulos. Numa pessoa que tem doença de Alzheimer, o acúmulo de proteína beta-amiloide, ela vai fazer com que o neurônio, ele seja estimulado por uma proteína quinase, a depositar um grupo fosfato aqui na proteína tal. Então, essa proteína tal, ela vai ser hiperfosforilada. Quando essa proteína tal é hiperfosforilada, ela começa a sair dos microtúbulos. E quando ela começa a sair dos microtúbulos, ela começa a formar emaranhados. Então a gente chama isso de emaranhados neurofibrilares da proteína tal, tudo bem? Então a gente viu também que isso provavelmente é consequência do acúmulo de proteínas beta-amiloides. Esse acúmulo de proteínas beta-amiloides faz com que a proteína tal, a proteína estabilizadora dos microtúbulos, seja hiperfosforilada e essa hiperfosforilação faz que ela saia do local adequado dela e forme os emaranhados de neurofibrilas da proteína tal. Depois a gente sabe que os microtúbulos, pessoal, como eles não vão ser mais estabilizados pela proteína tal, eles vão eventualmente sendo quebrados. E à medida que eles vão sendo quebrados, a gente pode falar que também vai ter uma apoptose mais comum dos neurônios. Porque como esse microtúbulo não está funcionando, a gente não vai ter a liberação de vesículas sinápticas que passariam por aqui, a gente não vai ter liberação de nutrientes, a gente não vai ter liberação de organelas importantes que tinham que passar de um lado para o outro. Então o neurônio ele vai entrar em processo de apoptose eventualmente. Esse é o grande problema dos emaranhados de neurofibrila da proteína tal, tudo bem? E pessoal, aqui eu coloquei algumas consequências do acúmulo de placas senis, que é o acúmulo de proteínas beta-amiloides, e dos emaranhados de proteína tal, que a gente já viu anteriormente, mas só para ficar escrito aqui. Então, o primeiro deles seria a inflamação, que a gente viu anteriormente que a micróglia vai reconhecer o acúmulo de proteína tal e vai gerar a inflamação. E essa inflamação, pessoal, ela vai gerar uma menor neuroplasticidade por conta de uma menor comunicação sináptica entre os neurônios. A gente sabe também que tem um gene que ele chama BDNF, que ele está muito relacionado com a sinapsogênese, a ramificação dos dendritos para a formação de novas sinapses. Esse gene BDNF ele vai naturalmente diminuir na medida que a gente vai envelhecendo. E ele diminui de maneira mais acentuada ainda na doença de Alzheimer, por ser uma doença neurodegenerativa, tudo bem? A gente tem alterações na barreira hematoencefálica.
Essas alterações elas são consequentes do acúmulo de proteínas beta-amiloides na barreira hematoencefálica, que vai fazer uma maior propensão de hemorragias e da passagem de toxinas para dentro do nosso sistema nervoso. A gente tem um aumento do estresse oxidativo, isso eu esqueci de falar para vocês, mas a gente tem um aumento a gente tem um acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio elas são consequências da inadequação das mitocôndrias. Porque as mitocôndrias, sempre que elas vão fazer respiração celular, elas produzem espécies reativas de oxigênio. Só que quando a gente é jovem, a gente não tem uma liberação tão grande de espécies reativas de oxigênio e a gente tem muitas defesas antioxidantes. Consequentemente, isso não afeta tanto a gente à medida que a gente é jovem. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, as mitocôndrias elas vão envelhecendo também e elas perdem a capacidade de fazer o que a gente chama de autofagia, que é se auto-eliminarem. Consequentemente, mitocôndrias disfuncionais elas vão se acumulando, elas vão liberando muitas espécies reativas de oxigênio e a gente tem uma diminuição das defesas antioxidantes. Então, essas espécies reativas de oxigênio elas vão degradando as várias áreas do nosso sistema nervoso, inclusive os nossos neurônios, tudo bem? E isso acontece de maneira acentuada com a idade e de maneira mais acentuada ainda no Alzheimer, por ser uma doença neurodegenerativa. Outra teoria ela fala da excitotoxicidade glutaminérgica. O que é isso? A gente fala que a gente tem um acúmulo de glutamato, uma má distribuição desse glutamato na doença de Alzheimer, porque a gente tem uma estabilidade muito grande de uma célula da glia que chama astrócitos. Os astrócitos eles são ativados por um gene que chama GNFAP. O GNFAP ele vai ativar os astrócitos. Quando a gente tem um Alzheimer, a gente tem uma hiperativação desse gene. Consequentemente, as células eles vão ser hiperativadas, eles vão fazer a liberação de muito glutamato. O glutamato ele vai fazer uma estabilidade excessiva da célula, então muito cálcio vai entrar para dentro da célula. E quando muito cálcio entra para dentro da célula, a célula acaba morrendo por uma estabilidade excessiva. Isso a gente chama de excitotoxicidade glutaminérgica, tudo bem? Então, esses são os grandes fatores que eles vão ser afetados na doença de Alzheimer, beleza? E pessoal, antes de passar para frente, eu queria só mostrar algumas imagens para vocês. Essas primeiras imagens eu peguei no canal que ele chama Osmosis. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês no YouTube. E essas outras imagens aqui eu peguei da Nature, a Nature Video. A Nature a gente sabe que é a maior plataforma na área da saúde atualmente, a nível mundial. Então elas têm essas imagens aqui que elas são excelentes. Então quem quiser utilizar essas imagens aqui são todas da Nature Video, que elas explicam justamente aquele mesmo processo que a gente falou anteriormente. Ela explica que a gente tem a proteína percussora de amiloide, a APP, que ela vai fazer o crescimento e o desenvolvimento dos neurônios. Ela naturalmente é clivada pela gama-secretase e alfa-secretase. Na doença de Alzheimer, ela é quebrada pela gama-secretase e pela beta-secretase. Consequentemente, ela vai formar placas de beta-amiloides, que são placas insolúveis. Então, a gente tem um acúmulo de proteína beta-amiloide, que são as placas senis, e essas placas sinistas vão ser reconhecidas pela micróglia, ela vai ser fagocitada pela micróglia, a micróglia vai liberar citocinas pró-inflamatórias, então TNF-alfa, IL-1, IL-6. Isso vai causar uma maior degeneração dos neurônios. Isso vai fazer também um acúmulo da poda sináptica, que seria fagocitose de sinapses que elas não estão sendo utilizadas. E a gente sabe que com essa inflamação, a gente vai ter uma estabilidade excessiva dessa poda sináptica, tudo bem? Aqui depois ele fala sobre proteína tal. Aqui está mostrando um microtúbulo do axônio, por onde passam as vesículas sinápticas, por onde passam nutrientes, por onde passam organelas e são estabilizadas pela proteína tal. Essa proteína tal é hiperfosforilada, consequentemente esse microtúbulo vai se degenerando e essa proteína tal ela vai se acumulando, formando os emaranhados de proteína tal. Outro quesito que ele traz para a gente também é que algumas proteínas tal, isso acontece dentro do neurônio, mas algumas proteínas tal que formam emaranhados, elas podem sair para fora do neurônio, entrar em outros neurônios e contaminar proteínas tal que elas estavam saudáveis anteriormente, tudo bem? Então, aquele mesmo processo que a gente viu anteriormente, só que com imagens diferentes, caso você queira utilizar essas imagens, tá bom? Então, pessoal, agora a gente pode passar um pouquinho para frente. Outra teoria que eles falam da doença de Alzheimer é a teoria que ela chama de teoria colinérgica, que é a diminuição da quantidade de acetilcolina. Então, para a gente entender essa teoria, pessoal, a gente precisa primeiro entender como que funciona a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor excitatório que está muito relacionado com a nossa concentração e com a formação de memórias.
por conta que ela estimula um processo bioquímico que chama potenciação de longo prazo. É ele que faz a gente transformar nossas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Então a gente sabe que a acetilcolina está muito relacionada com a consolidação de memórias de longo prazo. E como que ela funciona? Ela é liberada, ela se liga nos receptores, ela tem dois receptores, receptores nicotínicos e muscarínicos, e quando ela termina a função dela, ela é quebrada por uma enzima que chama acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase, então, quebra a acetilcolina em colina e acetato. A colina depois é reabsorvida, ela vai ser sintetizada em acetilcolina de novo, depois ela vai ser reutilizada. Então, como a gente tem uma diminuição da acetilcolina no Alzheimer, um dos medicamentos, inclusive, vai ser inibidores de acetilcolinesterase, vai inibir essa proteína que quebra a acetilcolina. Consequentemente, mesmo que a gente tenha uma diminuição na quantidade de acetilcolina, ele vai durar um período maior de tempo. Mas é importante a gente entender, pessoal, que esse medicamento ele vai ser mais paliativo, ele vai ser mais sintomático, porque a degeneração cerebral ela vai continuar. A única coisa é que a gente vai repor a acetilcolina, que ela vai ter em número menor, tudo bem? Mas ele é um fármaco que era muito bom para os sintomas do Alzheimer. E existem, pessoal, 6 teorias que elas explicam o motivo para que a gente tenha a diminuição da acetilcolina. A primeira delas seria por conta de uma degeneração do núcleo de Meynert. O núcleo de Meynert, ele é um dos principais locais de produção de acetilcolina. E a gente sabe que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, e um dos locais a serem degenerados é justamente esse núcleo de Meynert. Consequentemente, tem uma diminuição da liberação de acetilcolina. Outra questão, pessoal, é que a gente tem a diminuição de uma enzima que ela chama colina acetiltransferase, o chat. A colina acetiltransferase, ela pega o precursor de acetilcolina e sintetiza em acetilcolina. Então ela faz esse processo aqui, ó. Ela pega a colina, junta no acetato e forma a acetilcolina. A gente tem uma instabilidade excessiva da acetilcolinesterase, da doença de Alzheimer, então essa acetilcolinesterase vai quebrar de maneira mais eficiente a acetilcolina em colina e acetato, diminuindo a função dela. A gente tem uma diminuição dos receptores de acetilcolina, que são os receptores muscarínicos e nicotínicos. E, além disso, pessoal, as placas cinesas vão atrapalhar a liberação dos neurotransmissores, e um dos neurotransmissores que vai ser atrapalhado pelo acúmulo dessas placas senis, o acúmulo dessa proteína beta-amiloide, vai ser justamente a nossa acetilcolina. E a gente tem uma diminuição também, pessoal, de uma neurotrofina que é chamada de NGF, que é o fator de crescimento nervoso, Nervous Growth Factor. Então, na aula anterior, a gente chegou até a comentar sobre isso. Eu vou mostrar uma próxima imagem só para a gente entender mais ou menos como é que acontece essa diminuição do NGF. Mas aqui, por esse resumo, a gente consegue perceber que são vários fatores que eles vão contribuir para a diminuição da acetilcolina. Eu acho que o importante não é você saber todos esses fatores, mas saber que é uma agregação de fatores que vai fazer com que diminua a acetilcolina, tudo bem? Não é o único fator que faz com que tenha uma diminuição da liberação de acetilcolina na doença de Alzheimer. Mas agora falando do NGF, pessoal. A gente viu anteriormente na aula as neurotrofinas. A gente falou sobre o NGF, o BDNF, o GDNF. Nessa aula eu queria falar especificamente sobre o NGF. O NGF, pessoal, está muito relacionado com a nutrição e o bom desenvolvimento dos neurônios colinérgicos. Na doença de Alzheimer, a gente tem uma diminuição desse NGF. Consequentemente, ele não vai nutrir os neurônios colinérgicos, os neurônios que liberam acetilcolina. Esses neurônios eles vão eventualmente morrer ou se tornarem degenerados, e com essa degeneração dos neurônios que liberam acetilcolina, a gente não vai ter a liberação de acetilcolina, tudo bem? Então é até um fator importante para a gente identificar, porque isso ele vai preceder a diminuição da acetilcolina. Primeiro a gente vai diminuir o NGF, para consequentemente depois a gente ter uma diminuição da acetilcolina, tudo bem? Um fator importante de a gente levar em consideração. Isso é o que a gente chama da teoria colinérgica, a teoria da acetilcolina. A gente pode falar também, pessoal, que o Alzheimer não tem uma causa muito bem estabelecida, mas a gente sabe que existem alguns genes que eles estão relacionados. A disfunção de alguns genes está muito relacionado com a doença de Alzheimer. O primeiro gene, o grande deles, é o ApoE. O ApoE, a gente sabe que quanto mais genes ApoE, maior a possibilidade da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. Inclusive, as pessoas que têm trissomia do cromossomo 21, que é o que a gente chama de síndrome de Down, elas têm uma possibilidade maior de desenvolver Alzheimer. Porque o cromossomo 21, ele é o portador do ApoE. Então, quando a gente tem uma trissomia do cromossomo 21, a gente tem um acúmulo maior de ApoE, consequentemente uma maior possibilidade de desenvolvimento de Alzheimer, tudo bem?
Mas a questão é que pessoas com síndrome de Down, elas tendem a ter uma expectativa de vida mais baixa. Então, muitas delas não chegam a desenvolver a doença de Alzheimer, mas têm uma disposição maior por conta de maior quantidade de APOE. E a gente tem esses genes também, o PSN1 e o PSL2, que eles são genes que eles estão, que se eles forem disfuncionais, eles vão alterar o local de quebra da APP, consequentemente podem contribuir para o acúmulo de proteínas beta-amiloides. Então, se a gente tiver disfunção naqueles genes, a gente pode ser que, ao invés de quebrar nesse local específico, a gente quebre em outro local. Quebrando em outro local, pode formar uma proteína insolúvel, formar uma proteína beta-amiloide e fazer o acúmulo dessas proteínas beta-amiloides em placas senis, tudo bem? Então, muito importante que não tenha alterações nesses genes aqui. Esses são os principais genes que eles estão relacionados com a nossa doença de Alzheimer. E, pessoal, só lembrar também que o Alzheimer é dividido em 4 grandes estágios, sendo que o primeiro estágio geralmente é chamado de forma inicial, de estágio pré-clínico. Geralmente não tem sintomas aqui. Aqui é geralmente onde costuma formar os emaranhados de proteína tal, o acúmulo de placas senis, mas a pessoa não tem os sintomas ainda. No estágio 2, a pessoa tende a ter uma perda das memórias de curto prazo, justamente por conta daquela degeneração do hipocampo, e uma leve perda cognitiva também, por conta da degeneração cortical. No estágio 3, que é a forma grave, a gente tem uma degeneração maior, então uma perda cognitiva maior, mais acentuada, e uma dificuldade de lembrar maior também. A pessoa tende a começar a esquecer nomes, a esquecer faces, a esquecer membros da família, e isso é quando a doença ela começa a ficar bem triste mesmo. Aqui também no estágio 3, a pessoa ela tende a perder as habilidades de situações mais complexas, de realização de tarefas mais complexas. E no estágio 4, a gente tem uma tendência de diminuição completa mesmo. A pessoa ela tende a se tornar totalmente dependente, ela tem um declínio cognitivo muito grande. Então, esse seria o estágio terminal da doença de Alzheimer. Tudo bem? E, pessoal, a última questão que eu queria falar com vocês, que é uma questão que eu acho muito interessante e muito importante a gente saber para a vida, que muitas demências, muitas doenças neurodegenerativas progressivas, elas são predispostas por conta de uma perda auditiva. Então, quando a pessoa ela tem uma perda auditiva acentuada, principalmente ali entre os 40 e 65 anos de idade, isso é um fator que pode contribuir muito para a pessoa ela ter uma doença neurodegenerativa. Então, se você tem ou se você conhece uma pessoa que tem uma perda auditiva acentuada, principalmente nessa idade, de 40 e 65 anos, é sempre bom começar a tratar essa perda auditiva, porque isso diminui muito a possibilidade da pessoa para ter uma doença neurodegenerativa. Então, trouxe alguns estudos aqui só para a gente perceber isso. Ele mostra aqui que esse estudo, o Baltimore Longitudinal Study of Aging, eles acompanharam indivíduos por mais de 12 anos e encontraram que a perda auditiva leva a dobra de risco de demência, perda auditiva leve, enquanto a perda auditiva moderada triplica. E a gente percebeu outro estudo também, da National Health and Aging Trends Study, que com mais de 2.400 idosos mostrou que a prevalência de demência era 61% maior em indivíduos com perda auditiva moderada a grave, em comparação com auditivos normais, é, com uma redução de 32% do risco entre usuários com aparelhos auditivos. Então a gente sabe que o tratamento dessas perdas auditivas está relacionado também com a diminuição da possibilidade de ter uma doença neurodegenerativa. Então isso é uma questão muito importante de a gente saber. Pessoas que têm uma perda auditiva tem uma tendência maior de ter demências. Mas quando a gente trata essas demências, a gente trata essas perdas auditivas, a gente tem uma diminuição nessa possibilidade de demência, tudo bem? Uma questão muito importante de saber para a vida, para a gente saber orientar as pessoas que a gente se importa, tá bom? Então, pessoal, é mais isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de coração ter ajudado. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para eu tentar, tudo bem? Até mais.